Irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, primeiramente dos versículos de 1 a 4. Mas tem um texto básico aqui, em 1 Timóteo 1, versículo 5, que diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor. Ou seja, o objetivo do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és santo, Tu és sábio, Tu és a fonte de toda a sabedoria. Nós queremos aprender nesta escola bíblica dominical, Senhor. Fala conosco. Unja-me, Senhor, para que eu possa transmitir aquilo que é do Teu querer, do Teu agrado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Lição número 1. E o título da nossa revista é A Ética dos 10 Mandamentos. A palavra está em Êxodo capítulo 20, de 1 a 4. Vamos ler. Então falou Deus a Moisés estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faças para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Estendendo até o 5, não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, um Deus zeloso que visitou a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, a ética dos 10 mandamentos. Nós encontramos a lição número 1 aqui na internet, e com base nesse texto bíblico, nós vimos as devocionais durante a semana, né, sobre a sã doutrina. Também aprendemos que os gentios, eles tinham uma conduta. Existem 2 tipos de ética hoje, que praticada na vida do ser humano. Aliás, tem vários, mas vamos à igreja, é o que interessa. Tem a ética pessoal, a minha ética, a minha condução ética, a maneira como que eu me dirijo para o trabalho, na rua, meu modo de viver, pagando em dia minhas contas, etc. e tal. E tem a ética, a conduta ética cristã, que cuida do meu espiritual. Abrange todos os setores, os bons costumes, né, dos princípios, da moral que o ser humano deve ter, e mais os valores excelentes que são os valores espirituais. A lei, ela foi resumida por um grupo de 72 escribas, diz a história, que resumiram toda a conversa que Moisés, ele não foi ao Monte Horebe e passou lá alguns minutos, começou a relampear e tal, e Deus escreveu nas tábuas de pedra 10 mandamentos, conforme a gente vê em gravuras. Aquilo é meramente ilustrativo. Olha, a conversa de Deus com Moisés, ela foi longa. Os 10 mandamentos que aparecem aqui no capítulo 20 do livro de Êxodo é um resumo de toda a conversa que Moisés teve com Deus, com Jeová, no Monte Sinai, e depois passou essas mesmas instruções aos levitas, que no livro de Êxodo, no capítulo 20, está aqui o resumo dos 10 principais tópicos
que nós vamos estudar a partir de agora. Amém, irmãos? A introdução. Todo indivíduo nascido de um lar estruturado, quer dizer, olha, o princípio da ética está aí. Uma vida correta, meu filho, olha, não mexe naquilo que é dos outros. Isso não é lei, é ética. Se todo mundo vivesse com ética, não precisava lei. A lei ela veio para acusar, para mostrar o que é. Não matarás, não furtarás, não terás outros deuses. Mas por que a lei surgiu? O que aconteceu no deserto, ali próximo ao Sinai? Fizeram um bezerro de ouro aos costumes egípcios e começaram a adorar. Então veio a lei, não terás outros deuses, não faça para ti imagem de escultura. Eles adoravam a imagem do rei, de outras figuras da mitologia. Então Deus implantou a lei para Moisés e depois para os levitas executarem, para que ela servisse de acusação. Olha, isso aqui Deus não quer, isso aqui Deus não agrada. Então a ética da lei é para isso que ela foi feita, porque o povo estava sem uma conduta ética pessoal, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E aquilo não era pecado, porque não tinha acusar, não era do agrado de Deus, mas aí foi feito esse pacto, foi feita essa constituição, para que o povo começasse a compreender aquilo que era e aquilo que não era da vontade de Deus. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele conhece as nossas limitações, sabe que não lhe seria possível andar de modo independente. Além disso, suas exigências transcendem o que pode abrigar no coração. Era previsto, portanto, que o homem, um dia, criaria para si novos valores éticos. O homem é muito criativo, Deus é criador, nós somos imagem e semelhança de Deus, então a gente inventa coisas, não é verdade? Item 1, as leis de Deus. Todo grupo social, olha, você vai numa empresa, tem um regimento interno, tem um manual dos servidores, manual dos colaboradores. Ali está a ética daquela empresa. Olha, nós queremos que os funcionários usem uniforme, que batam o ponto, que obedeçam os seus, que tenha a hora de almoço, que tenha a hora do lanche, que não pode falar alto, que deve calçar uma botina, e assim é. Se o servidor, o colaborador, apresenta de outro modo, a não ser aquele que está pactuado naquele regulamento, no regimento interno, ele está tendo uma conduta fora da ética. Assim aconteceu, então, com os hebreus no deserto. Eles andaram fora daquilo que era a vontade de Deus. Então Deus criou a lei, ditou a lei para Moisés para isso. Eles estavam indo do Egito para a terra prometida, mas fizeram aquilo que não era do agrado de Deus. Então Deus entregou a Moisés as leis que regiam aquele povo. Foram 613 mandamentos, então não é 10 mandamentos, sendo que 248 positivos, dizendo as festas, os rituais, etc e tal, e os outros 248, os 248 positivos, e os outros 365 corresponde tem um significado isso aí. Um corresponde, são os pessoais, Olha bem, como é que é o negócio. Interessante, tem gente que adora números, Então são 248, faça isso, faça o sacrifício, faça os rituais.
E 365 negativos. Não faça isso, não faça aquilo, não coma aquilo, não deite homem com homem, não deite mulher com mulher, não aproxime da mulher na época da separação e etc. Coisas imundas, não come isso, não come aquilo, porque o povo era desregulado. Entendeu? Então, esses 248 positivos, 365 negativos, não faça isso porque o ano tem 365 dias, então todo dia você não pode pecar. Entendeu? São números, mas faz um sentido muito grande. Então, dos 613 mandamentos, os 10 mandamentos conhecidos pelos hebreus como as 10 palavras, e mais tarde, né, uma tradução no Antigo Testamento, no texto hebraico, feita por 72 escribas da Alexandria, conforme nós dizemos, constitui um resumo didático da ética de conduta chamadas por Deus de sabedoria, chamadas por Deus, e de sabedoria chamada pelos hebreus. Então, os destinatários da lei. Quem foi o destinatário da lei? Foram os hebreus, que foi o povo escolhido, a geração de Abraão, né? Os herdeiros, aqueles que mais se aproximaram de Deus. No Antigo Testamento nós extraímos grandes lições. Uma outra pergunta, foi para os hebreus ou para a igreja? A inspiração literal das Escrituras, se colocamos 2 pesos, 2 medidas. Para cada uma das partes, né, vai caber o que era para os hebreus e o que era para a igreja. Vai depender muito do momento em que a história foi se desenvolvendo. Na primeira aliança, né, que está lá em Gênesis, e na segunda aliança com Jesus Cristo. O desenvolvimento da igreja foi preciso que nós compreendêssemos o Antigo Testamento para a gente entender melhor o que nós estamos vivendo hoje. Então, não que a lei esteja nos obrigando a fazer, mas nós hoje entendemos que a nossa conduta como cristãos, hoje no cristianismo, se houvesse ou não a lei, nós teríamos que estar vivendo da mesma maneira, mas com uma diferença. A lei, ela acusava. Olha, se você ler ali os Levíticos, o cara que era ladrão, às vezes tinha pena de morte. A lei acusava, mas ela não justificava a pessoa. Como a lei do crime. Vamos pegar aí um artigo conhecido, 171. O estelionato. O cara é julgado, é condenado, vai para a cadeia, mas se ele cumprir a sua pena e sair, ele sai de lá justificado, pronto para ir embora para o céu, para ser salvo? Não. Porque a lei o acusou, a lei o condenou, a lei o executou, seja de pena ou seja de morte. Mas não perdoou aquele pecado, simplesmente expiou, corrigiu, errou, pagou a pena. Assim era na lei. Hoje, no cristianismo, nós, justificados por Deus, olhamos para a cruz de Cristo e fomos perdoados. Se nós vivemos a conduta ética conforme a lei até, inclusive, orienta, nós estamos perdoados, estamos livres, produzindo bons frutos, justificados, permanecendo mas cheio do Espírito Santo, nós não desviamos. Amém? Então a ética da lei é essa. O ambiente criado por Deus, lá no deserto. Vamos andar aqui com pressa, senão não. A implementação. Os 10 mandamentos, então, é um resumo daquela aliança, que resumiu nos 10 mandamentos.
Paulo fala que os gentios alguns deles tinham conduta ética e a consciência deles não os acusava. Nós estamos inseridos nesse contexto porque quando a primeira experiência da nossa conversão, nós ficamos convencidos que nós andávamos errados e que agora nós temos que ter uma nova conduta. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo e entramos no processo de santificação, é que nós vamos concluir esse processo definitivamente. Aliás, ele nunca para. Só no porvir, quando houver a ressurreição, aí nós estaremos completamente livres. Então o papel da lei foi servir de aferidor. É uma medida. Então ali nós encontramos leis morais, leis civis e leis cerimoniais. As leis morais, né? Não cobiçarás, não desejar a mulher do próximo, são leis morais. Tem as leis civis, não matarás, não furtarás. As leis cerimoniais, não terás outros deuses diante de mim, etc. Então, as leis cerimoniais, exigências de culto, no tabernáculo, todos os detalhes que estão ali no Levítico, né? Agora, quando rasgou-se o véu, de alto a baixo no templo, na hora que Jesus expirou, ali na cruz do Calvário, entrou em vigor o novo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Estes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós estamos vivendo essa lei hoje, esse novo mandamento, essa nova aliança, o novo pacto. Por que Jesus podia mudar? Podia, porque Ele é Deus. Foi Deus quem mandou a Moisés para escrever, Ele próprio, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deu esse novo mandamento. É por isso que nós cremos assim. Nós não estamos inventando, nós não estamos sendo doutrinados por Paulo, nem por ninguém. O próprio Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Ele resumiu toda a lei e os profetas desses dois mandamentos, que está ali o princípio de toda a ética cristã. O indivíduo com a nação. Leis morais falam da relação do indivíduo com Deus, adorar somente a Deus, e com o próximo. Não furtar, não adulterar, essas coisas. Item 2, a importância da lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés ao povo hebreu. E se nós, na era da graça, qual a importância da lei para nós? Nós devemos observá-la, aplicá-la do mesmo modo que o povo na antiga aliança? Como discípulos de Jesus, nós precisamos submeter tudo aos ensinos da obra do Salvador. Além disso, cada aliança, lei e graça precisa ser compreendida a partir de seus contextos e propósitos específicos. O Filho de Deus resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A lei e a igreja. Uma vez que Jesus cumpriu integralmente a lei, o sacrifício que fez por nós, se não houvesse lei, não haveria iniquidade, porque faltaria um aferidor que declarasse o que é e o que não é pecado. Onde não há lei, também não há transgressão, conforme o apóstolo Paulo diz. Todavia, há uma lei, e Paulo afirma que ela é santa e um mandamento santo, justo e bom. A lei insiste na primeira declaração de Deus sobre a relação entre o pecado e a morte. Certamente morrereis. Foi o que ele disse lá para Adão. Lei, portanto, serve não apenas para anunciar que algo é pecado, né? Mas para dar um adjetivo, um nome. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Romanos 7,13. Vamos agora especificamente, item 3, falar sobre os 10 mandamentos.
Algumas perguntas sobre a validade do decálogo. O Senhor entregou todas as leis mosaicas. Há alguma relevância em memorizarmos os 10 mandamentos? Entanto, caímos em uma prática judaica que nos obriga a guardar também o sábado. A resposta pode ser simples e objetiva. Se compreendermos que os 10 mandamentos do Senhor são de maior proveito e têm melhor significado prático, quando a prioridade está na manutenção da vida e na preservação da existência. Contudo, toda cautela será necessária se a religiosidade e os legalismos infrutíferos tiverem primazia. Assim afirma Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Então, a ética na lei, para nós como igrejas, né? As restrições impostas pela lei, que a lei não salva ninguém, que o justo vai viver da fé, realmente o justo vive da fé. Então, independentemente, havendo ou não lei, a nossa conduta deve ser aquela que nós aprendemos através dos discipulados, das lições da escola dominical, uma vida debaixo da graça e evitando a corrupção do mundo, fugindo da corrupção do mundo. O papel da ética, no grego, ethos é um costume, um bom hábito. Então o papel dela é que nós tenhamos bons costumes e valorizamos tudo aquilo que é de boa fama, de boa qualidade de vida. Coisas excelentes, conforme o apóstolo Paulo diz. Item 3.2. A validade eterna dos princípios legais. Olha, a lei é impotente para salvar, mas ela é válida. Porque a partir do cristianismo, lembramos o que a lei orientava e estamos seguindo. Se fosse só a lei, não houvesse outra forma de entendimento, é assim que eu deveria estar vivendo. Só que agora sem acusação pesando sobre mim. Mas eu sei que a graça milita. No mundo atual, a ética tem sido relativizada. A sociedade pós-moderna tem evocado para si direitos e liberdades que não correspondem à verdade de Deus. Então é como se a lei ainda acusasse, até hoje. Que a lei estava escrita em tábuas de pedra. Mas hoje ela deve estar escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Na era da graça não é um tempo sem lei, muito pelo contrário. O Sermão da Montanha, ele fala de coisas interessantíssimas, as bem-aventuranças, nós vamos ver isso nessa série de estudos. Conclusão, amados, é de fundamental importância entender que para o Antigo Testamento toda conduta era controlada pela letra da lei, não pela consciência. E o homem estava mais preocupado com as suas atitudes perante o Senhor do que perante os homens. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma que o fim do mandamento é um amor, ou seja, uma caridade de um coração puro. Então hoje, a ética nos conduz a isso. Antes o homem devocionava muito a Deus e não estava muito preocupado com o irmão ao lado. Hoje não, hoje nós devocionamos a Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua plenitude ou a sua justiça, e o resto serão acrescentadas, assim, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento, o maioral de todos. Então, amados irmãos, que além das tábuas de pedra, onde mais Deus colocou as suas leis, ponha isso, olha, no coração do homem. Porque o Espírito Santo, que foi aquele que inditou as leis, aquele que manteve, que inspirou a Moisés e os profetas para manter os preceitos de Deus, é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós, batendo aqui dentro do nosso coração e fazendo produzir as coisas que, mesmo se não houvesse lei, nós não estaríamos cometendo tais erros.
Então, as leis morais, civis e cerimoniais. No Novo Testamento, nós entendemos que a lei, apesar de ser boa, santa, pura, impotente para salvar. Mas o decálogo é válido para a igreja. Os 10 mandamentos. É válido para a igreja. Queridos, após concluirmos esse estudo, fizemos rapidamente, que os irmãos tenham pegado o exemplar lá na livraria Caratinga para ler. Que nós tenhamos entendido, trazido, que esse estudo breve tenha trazido para nós o entendimento de que os 10 mandamentos é uma referência para que nós tenhamos consciência, tenhamos ciência, saibamos que nós somos pecadores. Porque tudo aquilo que está lá, proibindo na lei, nós somos capazes de fazer se estivermos fora da presença do Senhor. Que nós tenhamos esse entendimento. Que compreendamos também que os 10 mandamentos eles foram entregues primeiramente para Israel, para conduzir até Cristo. E que de Cristo para cá nós temos um novo mandamento. Mas em primeiro lugar o decálogo foi para Israel. E que tenhamos concluído também, queridos, que a ética dos 10 mandamentos, ela traz valores que nunca mudarão, imutáveis, segundo o pensamento de Deus. Então a lei não é errada, ela é impotente para salvar, mas errada não. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós meditemos nas palavras contidas no Êxodo, no Deuteronômio, no Levítico, e principalmente no cumprimento da palavra do novo mandamento que Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se relacionarmos bem com Deus, mas não relacionarmos com os nossos irmãos a quem nós estamos vendo na nossa frente, não alcançaremos o objetivo de Deus, que é a salvação das nossas almas. Ah, queridos, que nós tenhamos aprendido nesse curto espaço e que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus, irmãos. Tenham todos um bom domingo na santa, na gloriosa paz do Senhor. Amém.